Fala pessoal, tudo bem? Então, estamos aqui com mais um vídeo e hoje é um vídeo bem especial porque a ideia aqui, gente, é nós construirmos alguma coisa utilizando a inteligência artificial e as ferramentas, todas as ferramentas de forma gratuita, tá? Então, desde a concepção ali do prompt e até a hospedagem. Detalhe, pessoal, esse vídeo não tem edição. Então, o que que acontece? Geralmente é complicado fazer esse tipo de coisa porque costuma ser vídeos mais longos. E se a gente for fazer em sala de aula dessa forma, também acaba ocupando muito tempo e a gente não consegue dar um exemplo bacana. Então, geralmente em sala de aula a gente costuma ir já com prompts prontos, sem a necessidade de fazer muita calibragem, e aí meio que parece tudo perfeito. Então a gente vai, a ideia é que nesse vídeo eu mostre algumas coisas que talvez dê perrengue no meio do caminho. Então, para vocês verem que literalmente é possível fazer em pouco tempo algumas soluções, né? Criar algumas soluções e meio que no improviso. Então a ideia é essa, tá? Mostrar para vocês que a gente consegue construir algumas coisas meio que no improviso e os perrengues a gente vai resolvendo e melhorando, tá? A ideia é essa, tá bom? Eu vou utilizar todas as ferramentas gratuitas, tanto de IA quanto as ferramentas de hospedagem, tá? Então é importante que vocês tenham essa noção que certamente para eu ter resultados melhores seria interessante eu utilizar ferramentas gratuitas não pagas, né? Mas eu resolvi fazer com ferramentas gratuitas para vocês verem que vocês podem praticar e utilizar certas ferramentas aí disponíveis no mercado, beleza? Então, bora para a gente poder aí é, dar seguimento, né? Então, deixa eu mudar aqui de telinha. Acho que eu vou escolher essa telinha aqui. Beleza. Então, gente, eu vou começar com o Chat GPT, tá? Então, olha só, eu tô logado numa conta do Google, tá? Então, eu vou autorizar ele. Isso é importante. Então, eu vou entrar aqui, dei como entrar e eu vou botar aqui, ó, continuar com o Google, tá? Eu tô logado com uma conta do Google, então eu vou só autorizar para que ele comece a ficar com os históricos, tá? Então eu tô clicando aqui em continuar, vou botar aqui meu nome, Marcelo, a data de nascimento e, e vou dar um continuar aqui. Aí, ó, beleza, já eu vou botar aqui que é tarefas pessoais. Até vou pular isso aqui, não vou responder coisa nenhuma. Tudo pronto, continuar. Olha aí. Ó. Legal. Bom, primeira coisa, tá, pessoal? Eu tenho que pensar a primeira coisa no meu negócio, né? Então, eu ainda, como eu falei para vocês, é tudo. A ideia é a gente ser no improviso aqui e eu pensar aqui em algo para a gente fazer. Eu até não quero. Eu quero pegar alguma coisa fora, já me veio uma coisa na cabeça fora do que eu vou utilizar com os meus alunos, mas é sempre importante ter mais ou menos o desenho do que tu vai fazer na tua cabeça, tá? Para essa proposta agora, eu pensei agora algo bem ilusitado. Eu quero fazer uma solução, um site. Vamos pensar assim, ó, vamos fazer um site para vidraçaria. Então, eu vou agora, eu vou perguntar, não vou desenhar, e depois eu vou falar sobre frameworks de criação de prompt, mas eu vou aqui perguntar agora para o ChatGPT o que, que um site para vidraçaria poderia ter de bacana. Então eu vou perguntar assim, vou botar assim, ó, preciso que você me ajude a criar 10 perguntas objetivas
com a finalidade, de construir um site para uma vidraçaria, vidraçaria, onde a mesma presta serviços relativos a este negócio. Preciso que o site seja elegante, mostre seriedade e competência nos serviços prestados. Preciso que este site tenha botões de chamada para o WhatsApp. E que seja um site one page, que é uma página só. One page. E utilize as tecnologias de HTML, CSS e JavaScript. Poderia colocar outra linguagem? Poderia, mas, inclusive, eu vou criar uma conta aqui na Free Web Hosting, tá? É 100% gratuito. Eu vou criar aqui. E aqui, que eu saiba, ele só responde, no caso, HTML, CSS, JavaScript e PHP, tá? Então, aí teria que procurar, se eu fosse usar outra tecnologia, eu preciso usar outra hospedagem, e teria que procurar outra coisa, tá? Mas é possível também, tá? Eu só estou dando um exemplo aqui. Bom, vamos ver o que ele vai me criar aqui, tá? Vamos ver. Olha só. Olha, ele criou 10 perguntas, tá? Isso aqui eu vou copiar para um bloco de notas, que depois eu vou usar em outro site, tá? Então eu vou abrir um bloquinho de notas aqui, em outra ferramenta, na verdade. Deixa eu abrir o bloco de notas. Aí eu vou copiar aquelas perguntas para cá, tá? Qual o nome da vidraçaria e se existe algum slogan? Vamos botar vidraçaria, o nome da vidraçaria é vidraçaria, sei lá, Chaves. E o slogan? E o slogan é qualidade e competência. Qualidade e competência. Isso aí estou pensando agora, tá, gente? Então, isso aqui agora. Quais os serviços principais oferece? Instalação de box, janelas.
Então, ó, vamos botar aqui. Copiar isso aqui. Os principais serviços são instalação de box, vidros em janela, vou botar aqui, ó, vidros em janela. Por que vidros em janela? Porque, gente, a IA ela é meio burra, ela pode achar que tu instala a janela. Vidros, vidros em fachada, vidros em fachada, espelhos, vidros temperados. Tá bom. Portfólio, existe algum portfólio, galeria, trabalho realizado? Aqui eu posso dizer o seguinte, eu não, existe alguma, o portfólio, opa, o portfólio está presente em nossas redes sociais e podem ser encontrada pelo perfil arroba opa, Vidracaria Chaves. Qual o público-alvo? Residencial. Aqui, ó. Qual o público-alvo principal? A gente vai botar residencial e comercial. O nosso público-alvo é residencial e comercial de bairros, tá? É um negócio pequeno. Quais os diferenciais? Olha, aqui, ó. A gente pode botar assim: quais os diferenciais? Orçamento gratuito. A gente pode botar garantia de serviço. Longa experiência. E podemos colocar o seguinte: longa experiência. E podemos colocar experiência, prazo de entrega, garantia, atendimento, orçamento gratuito, garantia de serviço, longa experiência. E vamos botar assim, a qualidade no serviço. O site deve ter uma atenção sobre história, valores. Não será necessário. Não será necessário. Porque é um site one page, tá, gente? Não será necessário esse tipo de página. Quais as formas de contato além do WhatsApp? Tá. E aqui eu já vou preparar porque depois vocês vão entender. Então, o WhatsApp, até posso fazer assim, ó. Vou dar um zoom para melhorar a visualização para vocês aqui, ó. Depois vocês também, poxa, aí, aqui, deixa eu dar um zoomzinho aqui mais, só para vocês ir vendo. Então, primeiro ali é qual o nome da vidraçaria e
e existe um slogan, eu botei o nome da vidraçaria Chaves, e o slogan é qualidade e competência. Quais os serviços principais da vidraçaria? Eu botei os serviços principais são instalação de box, vidro e janela, vidro e fachada, espelhos, vidros temperados. Existe algum portfólio? Eu falei para procurar o portfólio nas redes sociais, no arroba vidracaria, opa, vidracaria Chaves. Qual o público-alvo? Nosso público-alvo é residencial e comercial de bairros. Os diferenciais: orçamento gratuito, garantia de serviço, longa experiência e qualidade no serviço. O site deve ter, não será necessário esse tipo de páginas. Quais as formas de contato? Aí vamos botar, no caso, o WhatsApp, eu vou botar aqui, que pode ser 51 995 4 3.9999. Esse vai ser o WhatsApp, tá? O WhatsApp e o e-mail de contato será Chaves. Não, vamos botar mais profissional. Falecom arroba vidracariachaves.com.br. Deseja incluir depoimentos ou avaliação para transmitir credibilidade? Tá, pessoal, isso aqui é importante, tá? Não que seja ético, tá? Não que seja ético, é importante vocês entenderem. Mas tem muita gente que utiliza ferramentas para criar relatos, tá? Aqui até eu vou pedir para criar, mas só para vocês verem depois como é que vai ficar no layout. Mas o ideal é que seja sempre relatos de clientes reais, tá? Porque isso aí não é ético se tu não utilizar. Então eu posso botar assim: sim, gostaria de pequenos de, pe, de pequenas avaliações em formato de tweets, de formatos de tweets. Um, Opa, twist não. Formato de tweet. Em formato de tweet, onde a vidraçaria é muito bem avaliada. Pronto. Ó, aqui, ó. Quais as cores, estilo melhor para marca azul, branco? Gostaria, ó, as cores, tá? Gostaria de utilizar. Digamos que eu não tenho nenhum tipo de conhecimento de cores seguras da web, cores que passam seriedade. Vou deixar isso a critério da IA depois, tá? Gostaria de utilizar cores seguras da web, onde passe a ideia de seriedade e competência no tipo de serviço, oferecido. Opa, oferecido. Deseja adicionar recurso como formulário de orçamento online, mapa, localização, integração com redes sociais? Posso botar assim, ó. Gostaria de um formulário contato no fim da página.
e o perfil do Instagram e Facebook, Instagram e Facebook, é o mesmo. E aí eu posso pegar que a gente falou lá que é o arroba do Vidracaria Chaves aqui, ó. Tá? Legal. Então, aí, gente, tá. Isso aqui é uma base para ele criar um prompt. Aí eu vou abrir aqui um outro. Aí tem uma IA chamada Cloud AI. Essa aqui, ó. Ó, vou continuar com o Google, primeira vez. Vou dar aqui continuar com o CyberTech. E particularmente, ó, eu tenho que aceitar aqui os termos de contrato. E eu quero usar ele gratuitamente. Olha lá, o Cloud, seu assistente brainstorm, criar. Eu vou desmarcar esse cara e dou um entendi. Olha só. Vou botar, deve ser chamado de Marcelo. Programação e desenvolvimento. Tudo pronto. Tenho meu próprio assunto. Agora, olha só o que eu vou pedir. Preciso que você crie um prompt para um site de vidraçaria, onde irá utilizar somente as tecnologias de HTML, CSS e JavaScript. Este site deve ser elegante e responsivo e pode utilizar as informações abaixo para guiar, para construir o prompt. E aí eu vou colar aquelas informações. E agora eu vou mandar isso aqui. E vamos ver o que ele vai criar para mim. Ó, ele já está até criando, mas eu vou parar porque eu não pedi isso. Ele ignorou, tá? Parei. Eu preciso de um prompt. Eu preciso de um prompt. E não quero que você crie a página. Marcelo, você já estava criando, por que tu parou? Porque eu gosto mais do prompt dele do que ele criando página. Isso aí é experiência, tá, gente? Teste. Vamos lá. Se ele entende. Ó. Ele está criando o prompt. Criou o prompt. Ó. Prompt para criação do site. Crie um site completo, elegante. Ó. Peguei esse prompt aqui. Tá? Bom, agora,
Tá, deixa eu ver se ele incluiu aqui. Ah, ele incluiu HTML e CSS. Vamos ver aqui o que o Bolt pode fazer por nós? Ó, esse aqui é o site do Bolt.new. Eu vou começar Get Started com Google. Vamos ver o que ele pode fazer. O Bolt, às vezes, ele escolhe, tem um problema que às vezes ele quer botar uma linguagem goela abaixo, tá? Por que tá fazendo com o Bolt e não com o Gemini? Porque eu gosto eu gosto de testar o Bolt, tá, gente? Então eu estou aproveitando esse vídeo e já estou fazendo esse teste. E eu vou botar agora aquele prompt aqui. E vamos ver o que ele vai me dizer. Ele vai preparar para mim. E a gente já vai testar, tá? Para ver se fica legal. Eu quero primeiro ver esse resultado, depois a gente vai fazer um resultado no outro, tá? Vamos ver o que ele vai nos entregar. E assim vocês também já vão ver, ele tá na verdade, ele, a princípio ele tá fazendo em HTML. Deixa eu ver o que ele vai fazer aqui. Ele demora um pouquinho, tá? E depois a gente pode testar esse mesmo prompt lá no GPT para vocês verem. E detalhe, GPT é gratuito, tá? Enquanto cria aqui, eu vou lá no Free Web Hosting, ó, e vou dar um register aqui, ó. Register. Aqui, ó, Sign Up with Google. Escolhi a minha conta. Estou preparando já para a gente botar os arquivos aí dentro já. Clico aqui em continuar. E aqui eu preciso criar uma conta. Create account. Eu dou um create now. Isso aqui ele dá uma viajada. Ele costuma dar uma viajada. Ele está verificando. Sucesso. Ó, aí ele pede para criar um domínio. Eu gosto de botar coisinha. Eu gosto desse free.nf. Aí eu vou criar um domínio. Vai ser. Eu vou botar assim. Chave já deve ter. Vou botar. Glass chave? Glass. Deve ter glass aqui. Vamos botar glass.free.nf. Vamos ver. Não tem, gente. Que coisa boa. Então vou botar aqui, ó. Agora no nome vou botar Vidraçaria Chaves. Aqui eu não preciso de pronto. Aqui eu vou provar por causa que isso aqui é do e-mail e vou dar o cliente account aqui. E ele vai criar o domínio para mim. Espera um pouquinho. Enquanto isso, o nosso querido está trabalhando lá. Eu quero ver o que o Bolt vai criar para nós e depois a gente vai ver o que. Olha, aqui ele está falando assim, ó, que em 72 horas, tá, pode demorar que o DNS propaga. Geralmente não demorou tanto, tá? O negócio é mais rápido do que parece, tá? Marcelo, mas eu não sei inglês. Pessoal, não cria perrengue, tá? Então tu tem uma opção dos tradutores, geralmente a página ele permite uma tradução em português, ó. Selecionei, ó, e tem ali, ó, o texto, ó. A configuração das contas levará alguns minutos, né? Então tu tem condição sempre. Ou tu tem ali traduzir para o português, ele pega e traduz a página toda. Então não precisa passar perrengue te assustar por causa que é inglês, alguma coisa assim, tá? Já criou, olha que tá, pode levar até 72 horas. Geralmente não demora tanto, tá? Mas eles já tiram isso aí da reta deles para que vocês saibam que pode demorar até 72. E eu tenho ali o painel de controle onde a gente usa para subir o serviço. Ó,
Ó, aqui tá escrito vidro, mas lembra que eu botei glass, tá? É porque ele tá traduzindo, tá? Então, tá, e é free porque na verdade é glass.free.nf, tá? O domínio. Até vou botar aqui, ó. glass.free.nf, tá? Tem um enter aqui já para ele ficar aqui depois. Ó, ele já tá no ar, já até propagou, tá? Ó, olha só o que ele já fez aqui para nós. Bom, o que eu. Ó, já botou. O site está pronto aqui, gente. Bacana, né? Eu botaria algumas imagens e tal, mas aí já é uma coisa. Isso aqui é um prompt só. Analisa o resultado do prompt, tá? Então, aqui, gente, aqui tem um detalhe, tá? Se eu pegar aqui e der publish, aqui, ó, ele já vai me publicar e ele já vai me dar a opção de selecionar um domínio, tá? Mas ele me dá um domínio também, ele dá uma sugestão de domínio dele, tá? Ele está publicando e eu tenho a opção também de colocar, ó, olha aqui, ele já me deu aqui, ó, site completo, ó. Aí eu mudaria o quê? Eu botaria o logo da vidraçaria, botaria uma imagem da fachada. Ó, vamos clicar aqui nesse botão? Olha que legal. Já está funcionando o botão, ó. Então eu mudaria. Eu botaria mais um desses blocos aqui, ó, para ficar mais elegante. Eu botaria mais dois itens de serviço para ficar simétrico. Eu botaria também mais dois relatos dos clientes, né? Então, e isso aqui tá ótimo. Então, aqui já tem. Bom, o que que acontece? Eu não tenho outra conta no, no, eu não tenho outra conta no GitHub, mas aqui, ó, eu tenho a opção aqui, quando tu clica aqui, ó, compartilhar, eu tenho como, inclusive, integrar isso aqui lá no GitHub e ele envia todos os arquivos desse projeto para ti, tá? Mas aí, outra coisa que vocês podem ver o código direto aqui, ó, tá? Então, estão todos os arquivos utilizados, ó. Então, bem interessante, tá? Beleza. Tá aqui, tá funcionando. Aqui só seria agora, eu teria que subir os arquivos para o Git. E lá no Git tu tem a opção de fazer o download, baixa tudo isso e subiria os arquivos aqui para dentro da, do Infinite Free, tá? Mas beleza, isso aqui é o site do Bolt. Então eu já consegui uma solução aqui que eu poderia utilizar. Mas vamos ver o que que o Chat GPT nos dá com aquele. Eu vou pegar a mesma instrução aqui, ó. Vou pegar a mesma instrução e vamos ver o que que o GPT cria para gente. Vamos ver como é que tá esse GPT. E depois a gente, se quiser, também pode testar outros, tá? Mas eu vou vir aqui para o GPT agora. Aqui, GPT. Um detalhe importante, tá, gente? Ali, no caso, a conversa está dentro, mas sempre quando é um assunto novo, sempre para evitar ruído na comunicação, sempre é legal clicar ali em novo chat, tá? New chat, tá? Eu vou colocar aquele mesmo prompt no chat GPT e vamos ver o que, que ele vai fazer. Vamos ver o que que ele... Ó, aqui, anotem que aqui, e até legal, aqui tu não tem uma visualização, né? Então a gente vai fazer isso aqui hoje. Vamos fazer no braço aqui juntos, tá? E vamos ver o que, que ele nos dá. Olha, ele está criando.
Notem que é um HTML semântico, né? Tá trabalhando. O ChatGPT lembra que ele tem limite, tá, gente? Então tu não tem muitas interações ali com ele. Aqui a gente está usando, como é início de dia meu aqui, eu estou usando ali o limite que eu tenho do GPT-5. Olha o tamanho do arquivo que ele está fazendo, tá? Vamos ver o resultado desse cara aí. Ó, ele criou tudo em um arquivo só. Como é que vai estar isso? Não sei. Eu vou. Olha o tamanho, tá? Vamos ver o que ele. Ele deve ser um arquivo, pelo jeito, ele deve ser um site rápido, tá? Olha o tamanho. Eu vou vir aqui ó, em copiar código. E aí, eu vou lá para o nosso Infinity Free. Eu vou vir. Eu já cliquei no painel de controle? Não. Vou clicar aqui no painel de controle. Eu vou aprovar, né? Ó, abri o painel de controle e eu tenho ali o Online File Manager, tá? Que é o que me possibilita fazer o gerenciamento de arquivos, tá? Na verdade, isso aqui nem era para estar surgindo. Vamos ver o que aconteceu aqui. Propagandas. Ele me permite conectar direto. Ah, que deu um errinho, deu um bug. Ó, os arquivos têm que ficar aqui dentro ó, do htdocs, tá? Ó, tá vendo? Ele tem ali o index e eu vou ter que criar agora. Eu posso criar fora e também posso criar dentro, tá? Então, eu posso criar aqui, deixa eu ver, new file, ó, botão direito, new file. Nome do arquivo, eu vou botar assim, ó, index.html. E vou clicar aqui em OK. E vou colar todo aquele código lá. Permitir. Save. Salvei. Agora, o que acontece, gente? A princípio, esse cara aqui já deve estar funcionando aqui. Vamos ver aqui. Olha só. Olha o site está prontinho. O que vocês acharam? Ah, Marcelo, não gostei nas cores. Ué, vocês podem mudar. Eu vou dizer que até eu não gostei, porque usou tudo uma cor só. Eu gostaria um pouquinho, botaria umas duas cores diferentes. Olha que massa. Ah, mas não tem imagem. Tu pode pedir para montar a imagem, só que aí tu tem que fornecer as imagens, tá? Então ainda tu pode subir as imagens, tá? E pode fazer. Mas aqui, ó, já tá o site no ar, tá? O GPT já me entregou. Então, ó, menuzinho âncora, contato, tá? Ah, Marcelo, não tá funcional o formulário. Aí tem que configurar, tá, gente? Mas eu quero dizer que já, olha, pessoal, olha em quantos minutos o site já está no ar. Terei que configurar o formulário, agora terei que ajustar as cores, mas já está no ar, tá? Então, num prompt já está no ar. Beleza, isso era uma coisa que eu queria mostrar. Então, eu já te mostrei que a gente poderia também usar lá o próprio Bolt, né? Com essa aqui, se vocês gostaram mais também, mas aí tem que conectar no GitHub e subir ele. Agora, vamos pensar que eu quero criar um bot, tá? Vou criar nesse mesmo lugar, tá? Vou criar um bot para, digamos assim, já que tá a gente só não vou caprichar no visual, mas só para vocês entenderem como funciona. Eu quero
criar um bot para atendimento de dúvidas sobre vidraçaria, digamos assim, tá? Para isso, eu preciso uma API com o Google e o Gemini, tá? O Gemini, ó, Gemini, o Gemini ele me permite eu criar APIs gratuitas, mas não é por dentro deles. Aí tem o Google aistudio.google.com. Eu tô logado na conta gratuita, tá? Tudo isso aqui é gratuito, tá, gente? Então, quando tu entra, cai nessa tela e aqui dentro, ó, tem Get API Key, né? Então, vou clicar aqui e aí, ó, eu vou até apagar essa API aqui, deletei e vou criar uma nova, tá? Aí eu tenho ali, ó, criar chave API. Vou criar chave API e vou, ó, aqui, ó, eu posso criar de acordo com os projetos que eu tenho. Eu vou botar essa aqui e vou criar uma chave de API no projeto atual. Ele deve criar uma chave, ó, criou. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou fazer mais ou menos assim, ó. Vou lá no meu cloud de novo e vou clicar aqui no sinaizinho de mais e vou botar assim: preciso criar um prompt, para criar uma página utilizando HTML, CSS e PHP. Marcelo, por que linguagem de programação? Por que não pode ser só HTML e CSS? Gente, para fazer conexão com uma API, tu precisa de uma linguagem back-end. Como o nosso servidor ele permite o PHP, eu posso utilizar ele. Se eu quisesse utilizar outra linguagem de programação, de back-end, eu teria que usar uma outra hospedagem, tá? Por isso que eu estou botando aqui PHP, tá? Preciso criar um prompt para criar uma página com a finalidade de criar um bot onde ele irá responder dúvidas dúvidas de serviços de vidraçaria. A forma, não, botar assim, ó, o tom de voz do bot, deve ser claro, educado e atencioso. Claro, educado e atencioso. Sempre respondendo as dúvidas da melhor maneira possível. Aquilo que o bot não souber explicar, deve solicitar ao cliente que entre em contato com a vidraçaria.
Pessoal, aqui, ó, olha só, tô fazendo para o vídeo não ficar muito longo, mas eu faria, ia lá para o chat GPT, pediria 10 perguntas para criar um bot eficiente para uma vidraçaria, faria todo o processo. É só para, eu quero que vocês entendam que existe várias maneiras de fazer a mesma coisa, só que são tantas técnicas e tanta forma, eu estou fazendo dessa forma aqui direto só para ganhar tempo, mas eu faria da mesma coisa. Olha, me passa 10 perguntas para criar um bot eficiente. Aqui também eu poderia, para ele evitar palavras, caso o cliente começasse a utilizar um linguajar indevido, que ele encerre a conversa, poderia botar algumas proteções no prompt, tá? Mas é só para vocês entenderem a dinâmica, tá? Ali, ó, solicitar ao cliente que entre em contato com a vidraçaria. A API de conexão com o Gemini é essa. Vamos ver o que ele vai nos dar aqui. Ó, ele já me deu, ele já me deu aqui uma ideia aqui de prompt. Ó, beleza. Ele criou um prompt gigante aqui. Vou clicar aqui em copiar. Cadê o meu mouse? Ah, pronto. Vou clicar aqui em copiar e não sei se eu uso um Grok agora. Vou, vamos usar um Grok aqui para ver como é que vai se portar. Faz um tempo aqui. Ó, login com Grok é o outro que é legal. Por que eu estou usando o Grok? Para vocês conhecerem, gente. Poderia usar qualquer outro, tá? Clicar aqui em continuar. E eu estou fazendo tudo do zero aqui, tá? Só para vocês verem. E eu vou colar aquele prompt que ele criou. Eu vou dar uma revisada, tá? Porque tem coisas para preencher ali, tá? Então, prompts, fez com HTML, Google Gemini, com a chave objetivo, bot atendimento. Cria uma página moderna e profissional. Header, barará, barará, tipografia. Aqui tem a parte de endereço ali também, técnicas. Ó, inserir o número. Vou botar aqui. Olha que legal. Ele já me deu essa sugestão aqui maravilhosa. 99544.9999. Inserir o e-mail. E-mail é falecom, vidracaria chaves.com.br. Endereço: Rua das Hortênsias, 24, Gramado, Grabado, Gramado, RS. Horário. Vamos botar assim, ó, das 8 às 19. Beleza. Implementação técnica, barará, barará. Tá. Redirecionamento. Acho que é isso. Vamos ver o que ele nos traz aqui. Ó, o HTML está criando.
PHP já está criando. Às vezes não funciona direto, tá, pessoal? Então vamos ver o que ele vai nos entregar aqui. Tá. Vamos ver agora. Vamos lá pegar e criar o HTML primeiro. Copiar. Aqui a gente tem que entender que ele depois ele vai chamar um arquivo PHP, tá? Então é importante que o mesmo arquivo, tá? A gente tem que saber qual é o nome do arquivo, tá, gente? Então é importante a gente saber exatamente o nome do arquivo. Tem algum momento aqui que ele vai chamar o arquivo PHP. Eu não sei se o site lá ele vai rodar o Ajax, tá? Então é importante ter essa noção também, tá? Tô dando uma olhadinha aqui, olha, ele implementou o CSS na própria página. Serviços. Implementou o JavaScript, Ajax. Aqui é o código em PHP. Ó, index. E ali eu falo assim, ó, o PHP usa taraná, limitações ou solitar. O PHP é um endpoint separado. Chat.php é o nome do arquivo, tá? Eu não vou botar index porque a gente já tem um index lá, tá? Então eu vou criar um outro arquivo, tá? O chat.php eu posso botar, mas vou botar bot.html, tá? Então vou copiar esse HTML aqui, copiar e vamos lá no nossa hospedagem. Aqui está o site. Aqui. Beleza. Aqui, ó, eu vou new file, eu vou botar assim, ó, bot.html. Ok? Criei. Agora eu vou colar aqui o arquivo. Save, close. Agora eu vou voltar lá no Grok. Cadê o nosso amigo Grok? Aqui, Grok. Agora eu vou pegar o PHP, que tem que ser chat.php o nome do arquivo. Ó, vou copiar aqui. Copiei. Vou voltar lá para a nossa hospedagem. New file. Chat.php. Ok? Vamos dar um paste. Save e close. Agora, na teoria, tá? Na teoria, se eu chegar aqui, ó, e botar bot.html, vou dar um enter, tá aí o bot. Eu vou dar um oi aqui para ver se ele me responde. Oi, tenho uma dúvida. Enviar. Ó, entre em contato diretamente. Olha só, alguma coisa está acontecendo que ele não respondeu. Ele respondeu. Vou pedir assim, ó. Pode me ajudar? Ó, desculpe, está acontecendo um erro. Então, alguma coisa no código, porque ele está respondendo rápido. Aqui ele não está nem tentando responder. Então, eu vou voltar lá para o Grok
Vou pegar essa mensagem de erro. Ó, eu não vou analisar código, nada. Vou deixar tudo para nossa amiga IA. Vamos lá aqui, assim, ó. Aí eu vou dizer, olha, ao testar, tá, o bot está dando a seguinte mensagem. Mandei. Nossa, tá mandando, vou dar um atualizar aqui que deu uma travada aqui. Vamos botar aqui e mandar. Agora foi. Na comunicação, a chamada. Aí ele. Ah, isso é uma coisa que tem que ter cuidado. Ele pediu para te modificar uma parte. Ele começa a te dar, ó, o problema fetch, script, tá, te dá um monte de coisa. Ó, aqui ele já está dando uma viajada, tá? Mas eu já vou, vamos ver o que ele vai dizer. Ó, código ajustado. Pelo seguinte, para melhor depuração. Vamos ver. Beleza. Ó, ele me deu um outro código aqui que eu vou testar. Eu nem vou ler, eu não quero perder tempo aqui, não vou ler o que ele. Mas vamos ver só, porque às vezes funciona direto, tá? Peguei o novo código dele e vou voltar lá no, na hospedagem. Vou abrir o chat.gpt aqui, dar um edit. Vou botar o código novo. Vou dar um save e vou dar um close aqui. E vamos vir aqui no bot de novo, dar um reload e vou dar aqui um olá. Só para ver se vai dar algum erro ou não. Ó, continua com erro, tá? Ele responde direto. Então vou voltar no Grok. Eu vou botar o seguinte. Continua com o mesmo erro. Mandei para ele. E ainda saiu errado. Ó, talvez ele está me pedindo aqui, ó, script JS, tá? Ele está me pedindo aqui no primeiro ele não tinha dado, no segundo ele deu. Ele está dando um outro código. Atualizar o script JS para melhor tratamento. Substituto, trecho. Então vou fazer o seguinte. Vou botar assim, ó. Por favor. Na verdade, ele deveria trecho do sendmesh no script JS. Ele está dizendo que tem um arquivo. Então eu vou botar aqui, ó. E coloque script .js completo aqui. Ele está pedindo, está dizendo que eu tenho um outro arquivo aqui. Ó.
Tá, beleza. Então, eu vou copiar esse conteúdo e vou criar esse script JS lá também, tá? Vamos lá. Então, ele está dizendo que eu tenho que ter um new file, script, que é o JavaScript, JS. Ou eu não vi, tá? Mas às vezes ele dá uma viajada, tá? Mas eu juro que eu não vi que no primeiro ele pediu a criação do JS. Dei um save. Ó, agora eu tenho o script.js. E eu vou pegar o último arquivo PHP que ele colocou ali também. Nota que eu não estou debugando nada, na verdade eu não estou nem lendo, tá, gente? É isso que eu quero que vocês entendam, que às vezes o pessoal fica apavorado de ter que estar trabalhando com código, né? Mas eu vou até fechar isso aqui para poder visualizar o código PHP, o último código que ele PHP que ele tinha botado. Aqui é o JavaScript, aqui é o PHP de novo. Ó. Vou pegar esse aqui e vou botar lá no nosso amigo PHP, no chat.php, edit. Aqui, vou dar um enter e dar um save. Nota que eu não estou avaliando código nenhum, tá? Fazendo papelzinho aqui do zerado. Vamos dar uma atualizada, vamos ver o que acontece aqui. Vou dar um Ctrl F5 para tirar o cache aqui. Ok. Olá. Orçamento box, ó. Ainda não está funcionando. Beleza. Bom, aqui tem duas opções, tá, gente? Ou eu poderia ficar debugando, ou eu poderia fazer o seguinte. Isso aí a gente fez uma... E é bem, o Grok ele funciona direitinho, tá? Mas eu vou fazer o seguinte. Eu vou lá no início do prompt que eu botei, tá? Vou pegar esse prompt. Ó, peguei o prompt. E vamos vir aqui para o nosso Gemini. Vamos ver o que ele vai nos dar, tá? Ele não entendeu, ó. Eu vou botar, cria as páginas para mim. Deste bot. Para mim. Ó, aqui ele já criou um CSS separado, tá vendo? E agora criou o API.php, tá vendo? Beleza, vamos criar essa estrutura que o Gemini funcionou aqui, colocou para mim. Copiei, eu vou lá no arquivo bot. Ó, ele já deu, esse aqui ele já está com a estrutura toda em PHP. Então, beleza. Hum, tá, eu vou agora fazer o seguinte. Como eu não quero, como eu não quero mudar, eu vou renomear lá o index do site, tá? Para a gente ver como é que, para a gente copiar fidelizar o nome. Então aqui, ó, vou renomear esse arquivo index. Nem preciso. Não, preciso sim. Vamos fazer o seguinte, eu vou renomear aqui index,
rename. Vou botar isso aqui para index 3, só para saber. Esse aqui é o site, tá, gente? E eu vou criar o new file, que é o index.php. Index.php. Legal. Vou colar agora o conteúdo do nosso amigo Gemini. Vamos ver se ele foi melhor que o Grok de primeira, assim. Sem ter que depurar, né? É bem importante isso, entender que eu não estou depurando. Beleza, colei, dei um save e dei um close. Agora a gente vai lá ver qual é o outro arquivo que ele pediu. Ó, e ele está dentro de CSS, ó. Isso aqui, essa estrutura é importante, hein? Então eu tenho que criar uma pasta chamada CSS e criar o arquivo style.css. Isso aqui tem que obedecer. Então vamos lá de novo. Então aqui dentro eu tenho que criar uma pasta CSS. Cliquei em OK. Ó, e vou entrar dentro dessa pasta CSS. Aí eu tenho que criar um new arquivo. Aí lembra que aqui, ó, o arquivo é esse cara aqui, tá? Então o arquivo é o style.css. Criei o arquivo. Agora eu posso copiar o conteúdo desse arquivo e colar aqui dentro. Vou dar um save, dar um close, e aí eu já posso subir. Já subi. Agora, por último, eu vou criar o arquivo PHP, e aqui ele já diz o nome do arquivo PHP. Ó. É api.php. Tá? Então vamos ver como é que ele vai se portar aqui. api.php. Vou criar mais um arquivo, new file, api.php. Clique em OK. Vou colar o conteúdo e verificar como é que se porta. E aí eu já posso ir lá. A princípio já está os 3 arquivos que eles falaram, tá, gente? Então, e como eu renomeei para index, tá? O site não vai... Opa, não é aqui. O site em si ele não vai aparecer mais, tá? Agora é o bot, tá? Aí eu poderia botar depois numa subpágina. Por que eu renomeei, tá? Porque eu não, como eu não analisei o código, eu não sei se ele não faz uma chamada por um nome certo. E como ele nomeou por index, então eu teria que parar, analisar o código para ver qual o arquivo que ele chama. Então por isso que eu usei o padrão. Mas depois, se analisar o código, a gente tem como saber e botar um outro nome para não impactar no site, tá? Beleza. Abriu aqui, Vidrobot, seu assistente. Vamos dar um olá aqui, vamos ver se funciona. Ó, ele tá pensando, tá? Tá meio lento aqui. Ah, ele tava carregando o logo por causa que não tem, a gente não tem. Vamos dar um olá aqui. Ele tá demorado, né? Literalmente tá bem demorado. Ó, ele parou. Só que ele
Deixa eu voltar aqui numa coisa aqui. Ah, gente, olha só. Negócio de não ler. Olha só, ele está pedindo para criar essa estrutura de pastas. Olha aqui, ó. Então, ele está pedindo para criar o project root, que isso aqui é uma pasta. Dentro do project root tem que estar o index.php, o API, e dentro, ó, aqui tem que ter o CSS, esse a gente já criou. O JS tem, o script pronto JS tem que estar dentro da pasta. Então, eu não li. Tá, a princípio aqui, vamos fazer isso aqui agora. Vamos fazer esses ajustes aqui. Então eu tenho que criar essa pasta aqui, ó. Eu não li, foi isso que aconteceu. Então vamos lá. Vocês viram, a gente quer fazer a coisa muito rápida, né? Então vamos lá, New Folder e Project Root, tá? Foi o que ele pediu. Dentro do Project Root, vamos ver o que tem dentro do Project, o index.php e o api.php. Então vamos ter que botar os arquivinhos lá dentro, tá? Então, o index, esse cara aqui, ele tem que estar lá para dentro, tá? Então vamos fazer o seguinte. O index, ele tem aqui um recortar aqui. Vamos ver se ele funciona. Recortei, project, aqui, project. Agora eu vou, aqui tem o colar. Ó, colei, vou subir aqui de novo. É o index e o API também, né? API, vou recortar. Vamos lá no project de novo e vou colar. Beleza. A outra estrutura que ele tinha pedido, ó, é o CSS e o style. Agora, o script JS tem que estar dentro da pasta JS. Eu não criei a pasta JS. Então vamos lá de novo criar a pasta JS. Vocês viram que a pressa é inimiga da perfeição? Então vamos lá. Criei uma pasta, new file, botão direito, né? New folder. Então ele está pedindo uma pasta JS. Claro, ele está procurando os arquivos, não está achando. Então, JS. Ok? O script, vou recortar aqui e vou lá na pastinha JS e vou colar. Agora eu estou com a estrutura certa. Vamos lá no Vidrobot, vamos dar uma atualizada. Ah, e claro, né? Lembra que eu estou com uma estrutura da Project? Lembra que eu estou agora com... Eu tenho essa pasta aqui, ó. Então, eu tenho essa pasta. Agora eu preciso informar essa pasta aqui, ó. E vou dar um Enter. Ó, aqui já abriu o nosso amigo bot. Detalhe, ele não está pegando CSS. Vamos ver só, vamos dar aqui um olá e vamos dar um enviar aqui e vamos ver o que ele responde. Se a gente está com um problema só de CSS. Tá, vamos ver agora se ele vai me gerar algum tipo de erro, alguma coisa assim. Tá? Ele está com um problema. Deixa eu ver o porquê que ele criou esse errinho aqui. Vamos ver aqui se a gente não... Style.js script.js. Vamos ver aqui. Project.js, project root, CE. Pessoal, tem um problema aqui. Olha só. Isso aqui, ó. Isso aqui tá tudo, isso aqui tá dentro de project, mas o CSS e o JS também estão dentro de project. Então, o que aconteceu aqui? Olha só. Olha, então eu tenho que botar essas duas pastas também dentro de project. Olha, a gente faz o negócio correndo, ó. Então eu vou recortar isso aqui e vou colocar aqui dentro de project. Botar aqui, vou colocar aqui dentro.
Tudo porque eu tô com pressa, não queria deixar muito longo esse vídeo. Outra coisa que me chamou a atenção, quando tu dá dando enter, ele não tá respondendo. Então eu vou abrir esse cara aqui, vamos dar uma editada nele para ver como é que ele tá. Que ele pode ter dado uma alucinação. Olha aqui, gente. Ele não botou a chave. Olha aqui, gente, pelo amor de Deus. É por isso que a gente perde descrença em algumas coisas. Vamos lá no Google Studio, vamos copiar essa API aqui de novo. Ele mesmo, lembra que o Grok ele colocou, o Gemini não colocou. Olha, viu que complicado? Então, ele não botou a API aqui. Então, beleza, vou pegar ele aqui, vamos botar a API aqui que ele não colocou, tá? E vamos ver, agora vamos dar um save. Eu mudei a estrutura, vamos dar aqui um... Ah, a pasta é... A pasta... A pasta é a Project Root, aqui ó, Project Root. E vamos ver agora como é que ele se porta. Pessoal, o que estava acontecendo aqui era o navegador. O navegador ele estava com o cache e estava mandando. Tanto é que mudou até a estrutura da cor do site, etc., com aquele novo prompt que ele tinha criado. O Chrome ele estava nos sacaneando, tá? Então fiquei uns 30 minutos aqui para ver o que estava acontecendo e aí eu tive que ir dando Ctrl F5 aqui algumas vezes e aí ele voltou. E aí ele já voltou direto aqui. Inclusive isso aqui é inclusive é um sitezinho ó, de formato. Quando ele não tem imagem, tu pode botar o link, ó, e aí tu pode botar para substituir imagem, né? Para depois colocar a imagem que tu queira. E agora ele voltou a funcionar. Então estou com uma dúvida. Gostaria de saber se vocês instalam porta de vidro. Vamos ver o que ele vai responder. Ó, sim, instalamos porta, oferecemos uma variedade. Então, tá funcionando. Olha que legal. Ele já basta entrar em contato, ó, com os telefones, e-mail, etc. Ali, ó, Falecom, vidraçaria, Gramado, né? Como a gente tinha colocado. Então, vejam como é interessante, né? Era para ter sido mais fácil e o navegador estava nos sabotando. E o navegador nos sabotou, tá? Então, aqui a gente conseguiu, na verdade, fazer, né, um bot. Conseguimos fazer o site de uma maneira rápida e bem bacana, né? Inclusive, deixa eu voltar aqui. A gente está dentro da pastinha aquela. Como a gente botou dentro da pasta, até eu posso renomear esse cara aqui de novo. Para a gente ter a pasta. Opa! Deixa eu dar um rename. Deixa index aqui. Agora a gente pode ter os dois aqui, né? Na raiz. Deixa eu dar um Ctrl C. Então, na raiz aqui a gente tem o site, aquele que a gente... Eu dei um rename. Ah, tá aí. Olha aí como o navegador de novo vendo sacanear. Tá aqui o site, tá? E o bot. Olha aí que beleza, galera. Olha, ele tava inclusive... Depois tem que olhar o código disso aqui, ó, porque ele tá repetindo duas vezes a saudação. Ó. Mudar a imagem e tal. E olha só que legal, já veio até com uma identidade visual semelhante ao site.
É isso, gente. Espero ter ajudado. Eu acho que é óbvio, tá, pessoal? Isso aqui a gente fez no corre, mas eu queria que vocês tivessem uma ideia, porque às vezes em sala de aula fica pouco tempo. Então, agora é praticar, botar em mãos. E outra, misturem as ferramentas, tá? Utilizem. Então, não se esqueçam de utilizar a chave de API, ó, do, do Google AI Studio. Tudo aqui foi gratuito, tá? E aqui a gente tem o site e já tem o bot já educadinho, já explicando aí as soluções. Tá bom, galera? E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.